Então, 3-2. Final de jogo no Prudentão. O Grêmio Prudente é derrotado para o Bandeirante, 3-2. Companheiros de imprensa à disposição para a entrevista com o técnico Ademir Fezan. Alonso. Boa noite, Fezan. Boa noite. Primeiro eu queria que você fizesse uma análise do jogo, né? Tanto do primeiro tempo quanto do segundo tempo. Você começou o jogo com uma formação, no segundo tempo mexeu um pouco do esquema tático do time. Faz pra gente uma análise do jogo. Perfeito. A ideia ali era ter um volume maior no meio, né? Nós colocamos mais um jogador por dentro. O Bandeirante tinha mostrado em outros jogos esse espaço, tanto que a gente conseguiu jogar nesse espaço por dentro, né? Tem uma superioridade numérica nesse setor. Nós tomamos o gol, empatamos o jogo. A gente faz o segundo gol, né? Um lance que acabei de rever ali, não foi nada. Não tem como não falar de arbitragem. Não tem como não falar. Se a gente faz o segundo gol, ele muda todo o jogo, como aconteceu em Marília lá também no erro da arbitragem. Então não tem como não falar, porque a gente trabalha, é difícil hoje, o jogo é muito igual, a divisão, as equipes são muito iguais, e depois vocês podem ver, é importante até vocês mostrarem o segundo lance, o segundo gol do Wanderson, não acontece nada, e ele dá a mão do Wanderson, ele está encoberto, a bola bate na coxa, nós vimos 10 vezes ali agora, né? Muda o jogo, e aí na sequência desse lance, ele toma 2-1. Mentalmente, não é fácil você controlar a equipe, né, quando acontece esse tipo de situações. Perfeita a sua análise, no intervalo a gente está perdendo o jogo, e a gente entende que tem que colocar mais um jogador no ataque, e a gente prefere tirar um por dentro. Tivemos algumas situações, né, voltou bem, tivemos algumas situações, eles fazem o gol, a gente busca, e depois uma felicidade, o terceiro gol deles, né, o jogador teve uma felicidade, uma bela finalização ali, e eles venceram o jogo, aproveitaram melhor, isso a gente não pode falar, né, eles aproveitaram melhor as oportunidades. Fezan, falar mais um pouco sobre essa questão do esquema tático, né? Hoje você optou por não jogar com um 9 de referência, você até falou um pouco para povoar um pouco mais o meio de campo. Fala pra gente um pouco o que você achou desse primeiro tempo sem essa referência, e também um pouco sobre a fase dos jogadores que jogam naquela posição do time, né? Tanto o Chula quanto o Elias. O que você tem achado? Você chegou agora faz pouco tempo, né? Sim. Sobre a fase dos meninos, como eles estão, e o que você pensa para a continuidade? É manter esse esquema sem centroavante? Foi só não, Vinícius, eu sempre entendo que cada jogo você tem um plano de jogo. É lógico que a gente tem uma base, né? A gente tem jogado com 2 zagueiros, a gente tem uma base de um 4-3-3, né? E a partir daí a gente vai criar algumas situações. O máximo que pode acontecer é fazer o que a gente fez hoje, se adaptar um jogador em uma situação. Eu falo muito do preenchimento de espaço, né? O Rafinha preencheu muito bem esse espaço, tanto no momento defensivo como ofensivo. Estava encaixado, o primeiro tempo encaixou bem, né? Agora, como eu falei, nós não aproveitamos oportunidades, eles aproveitaram, e aí não tem como. Você perdendo o jogo, você tem que criar outros tipos de situações, né? E foi o que a gente fez, acabou não dando certo hoje. Boa noite, professor. Boa noite, Caio. Infelizmente, mais uma derrota, né? Segunda em sequência. Queria que o senhor falasse também aproveitando esse gancho do aspecto tático, né? Como que é lidar com a posse de bola, muitas vezes não tendo chances tão claras, com adversários, como veio o Bandeirante atuar com uma linha bastante baixa, as linhas de marcação entre a zaga e o meio ali muito próximas, né? Como lidar com isso? Perfeito, não é fácil. O estilo de jogo. Sim, hoje em dia não é só na 3, né? Na Série A do brasileiro, cada vez mais você não tem esse espaço, né? Cada vez os times estão mais próximos, estão mais organizados, os times estudam mais os adversários, e realmente o Bandeirante veio com uma postura defensiva boa, né? E a gente teve essa dificuldade de encaixar. Não é fácil você ter jogadores na divisão que vão quebrar essa linha. Esses jogadores que quebram essa linha são jogadores de altíssimo nível, né? Lógico que aqui estão jogando no mesmo nível, mas até colocando a situação anterior, o nosso elenco é o que tem, e nós temos qualidade e condições. Eu vou continuar confiando, vou continuar acreditando, inclusive, como vocês citaram, nos centroavantes que a gente tem. Vou continuar confiando. Hoje, o fato de eu não ter colocado um centroavante no início não significa, deixei claro isso para eles, não significa que eu não confio neles. Pelo contrário, é uma estratégia de jogo. Como eu falei, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, e faz parte do futebol, e a gente tem que seguir já pensar no próximo adversário. Professor, o senhor, na pergunta do Vinícius, falou do aspecto mental ali, após o gol ser
anulado, né, do Perfeito. Wanderson. Queria que o senhor falasse também do aspecto mental, como que é para o time, para o grupo, quando sai vaiado dentro de casa, né, como foi o caso. Faz parte, eu acho que a torcida tá certo, eu acho que quando ganha tem que bater palma e quando perder vai vaiar, isso aí faz parte do futebol, isso aí eu acho que a torcida tem esse direito, a torcida também nos momentos de vitória aplaudiu, a torcida esteve junto, a gente continua, a torcida do Grêmio Prudente é uma torcida que eu particularmente gosto muito, né, o torcedor, ele, quando se vai no final, tá tudo certo, agora durante o jogo você vê que tem uma energia positiva, o pessoal procura incentivar o máximo possível, e é assim que tem que ser, né, e perdeu, faz parte, vaiar, enfim, e é lógico que mentalmente não é bom, lógico que eles saíram chateados, saíram bem chateados ali, lógico, como você mesmo disse, segunda derrota, e aí você perde um jogo em casa para uma equipe que estava atrás da gente, né, e é lógico que é ruim, mentalmente não é fácil, mas aí faz parte do nosso trabalho, né, e aí tem que ficar triste hoje mesmo, tem que dormir triste, tem que dormir nervoso, né, para que só assim a gente vai evoluir, tem que ter esse sentimento, mas ao mesmo tempo daqui amanhã já virar a chave e transformar isso em energia positiva, porque sábado a gente tem que buscar vitória se a gente quer coisas maiores. Foram 6 gols em 2 partidas, né? E o sistema defensivo do Grêmio, ele foi destaque por um período longo aí, o ano passado também, sofreu poucos gols, conseguiu aí a classificação para a Série 3, o título. Fala pra gente um pouco sobre essa questão, né? Muitos gols em 2 jogos, o time hoje jogou desfalcado na defesa por conta de suspensão, de jogadores machucados. Esses jogadores, eles voltam nessa próxima rodada, e o que você tem achado da defesa do Grêmio? Sim, como você mesmo citou, realmente, lógico, tomar 6 gols em 2 jogos a gente tem que corrigir, né? Tem situações que a gente tem que melhorar, não tem como, isso está muito claro, e faz parte do nosso trabalho. Está mal em tal setor, está mal em tal situação, vamos evoluir, vamos melhorar, vamos buscar. E isso nós vamos fazer, já estamos fazendo, né? Vamos fazer já, né? Agora a gente não dorme, né? É o momento que a gente vai analisar o nosso jogo, já analisar o Barretos, né? E para melhorar, e faz parte. Realmente bem citado, hoje nós tivemos a ausência do Cezinha, a ausência do Biaso, né? Você mexe todo o lado esquerdo, né? Embora o Caveira fez um bom jogo, e aí o Felipe improvisado, depois o Helder improvisado, porque o Giovani, nós também perdemos o Giovani. Eu tinha um garoto hoje, que foi a estreia dele até numa convocação, o Samuel, menino de 17 anos, mas eu não colocaria ele numa situação negativa como estava hoje, poderia expor ele, mas se estivesse ganhando com certeza eu colocaria, porque aí ele entra com menos cobrança, vamos dizer assim, né? Então eu tenho que tomar esse cuidado também, pensando lá na frente, até no futuro do clube. Então você acaba improvisando, temos que considerar essas questões, mas sabendo que, óbvio, a gente tem que melhorar nesse setor. Professor, próximo jogo lá em Barretos, mais uma viagem longa, tendo volta, estrada, o time foi goleado por 5-1 hoje, né, pela Matunense. Como que fica o espírito da equipe já para jogar mais uma final, mais um jogo de 6 pontos, eles também na pressão para escapar do rebaixamento? Como que fica esse Perfeito, Caio. Bem colocado, porque cada jogo agora é 4 rodadas, né? Cada jogo é uma final, né? Você vê aí, nós perdemos o Bandeirante e eles passaram a gente, né? Então cada jogo é uma final e não tem como. A gente vem de 2 derrotas, sendo uma derrota em casa, a gente tem que buscar lá, não tem como. A gente tem que jogar. Lógico que o Barretos vai vir com bastante gás, porque eles estão vindo dessa derrota e eles precisam ganhar também, né? Mas agora é hora de estudar o adversário. Não tem terra arrasada, ainda bem, nós temos que considerar isso, nós estamos brigando para a parte de cima, né? A gente ganha no próximo jogo aí, é lógico que ainda existe esse fantasma ali, né, de um rebaixamento, mas a gente está brigando para cima. Nós não somos o último colocado, nem penúltimo, então não tem terra arrasada. Porém, nós temos que sim cobrar, temos que ter consciência dos nossos erros, consciência que nós temos que melhorar e buscar lá. Os caras que eu falo, os nossos jogadores, realmente, bem colocado, Caio, é um campeonato difícil, e a gente tem que considerar muita viagem, cansativo, um jogo atrás do outro, e os caras sentem. Hoje os caras estão sentindo que faz parte, todos os times estão sentindo na reta final. E aí a gente tem que administrar e ver quais são os melhores jogadores que estão em melhores condições em todas as questões, física, técnica, tática e mental, para ir fazer esse jogo de sábado.
Obrigado aos companheiros de imprensa. Professor Ademir Fezan, só para a gente fechar, como a gente faz de praxe, qual que é a programação daqui para o próximo jogo? A gente treina amanhã e amanhã à tarde, né? Treina sexta de manhã e já viaja. Almoça, viaja para o jogo de sábado à noite contra o Barretos. Bom trabalho, boa noite. Muito obrigado, boa noite a vocês.